1 Reis, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do verso 41 e vamos lê-lo até o verso de número 51. Amém? Diz assim o trecho da palavra do Senhor: o reinado e a morte de Josafá. Ou melhor, isso. E Josafá, filho de Asa, 1 Reis 22, a partir do verso 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se tiraram deles, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e ao seu poder, ou ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficavam nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não se foram, porque os navios se quebraram em Ezoim-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, agradecemos pelas crianças que se encontram no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por elas estarem na tua casa. Mesmo estando no colo de sua mãe, pedimos a tua bênção para que esta criança cresça em saúde, sabedoria e na tua presença. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de também meditar na tua palavra. E o que pedimos é que teu Espírito fale conosco, que ele fale, Senhor Deus, ao nosso coração, para que possamos sair daqui alimentados e edificados pela tua palavra. Nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a Bíblia relata muitos líderes que foram designados por Deus para dirigirem o povo de Deus. E é muito interessante porque, num primeiro momento, aquele que conduzia o povo de Deus era o próprio Deus. E a Bíblia fala sobre isso, do Deus que tira o povo do Egito, da escravidão, leva o povo pelo deserto e caminha, não é, com este povo até a direção à terra prometida. Este povo é colocado naquela terra. Este povo, ele é conduzido em segurança para aquela terra, e naquela terra então ele é estabelecido. E com o passar do tempo, este povo, olhando as nações que estavam ao seu redor, começa a desejar que a sua própria vida fosse conduzida por reis, a ponto de Samuel ficar triste com isso, né? E Deus falar assim: por que você está triste? Eu devo ficar chateado, porque esse povo não está rejeitando a você, ele está rejeitando
a minha própria pessoa. E mesmo, irmãos, com esta situação, Deus permite que reis sejam levantados para conduzir o povo de Israel. Primeiro deles, Saul. Você sabe o que aconteceu, com Saul, com o seu coração sendo inflamado contra Davi. Ele acaba levando uma vida com um coração longe do Senhor, e Deus então tira Saul, coloca Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecador, que teve muitos erros, mas conduziu a vida do povo nos caminhos do Senhor. E a partir de Davi então tem uma sucessão de reis que conduzem este povo, até o momento que, após Salomão, o povo de Israel é dividido em dois grupos. Um primeiro grupo que é resumido com as tribos de Judá e Benjamim, no qual ali se estabelece o reino de Judá, e as outras 10 tribos que fazem então o reino de Israel. E a partir deste momento então o povo de Deus, ele é separado, e duas grandes nações ali começam a seguir o seu caminho: o reino de Israel e o reino de Judá. Quando nós lemos esse texto sobre o reinado de Josafá, está falando sobre um rei que estava na direção do reino de Judá, e Josafá estava conduzindo essas duas tribos conforme descrito aqui no texto bíblico. Contemporâneo de Josafá era o rei Acabe, e vocês lembram de Acabe, não é? Aquele que perseguia o profeta, Elias, e que perseguiu os profetas de Deus, casado com Jezabel, uma mulher terrível. E nesse contexto onde Josafá reina no reinado de Judá e Acabe reina no reinado de Israel, é que essa história começa a ser contada. Nos livros dos reis, no registro aonde se registra a história dos reis de Israel, a Bíblia registra a história do rei Josafá. E a vida de Josafá é interessante, porque quando você começa a ler uma história de alguém que já viveu algum tempo atrás, você começa a perceber as virtudes e os erros daqueles personagens. Isso faz parte da história, e um historiador sabe disso. E uma das características da história é que você olhe para a história com um olhar de aprendizado, para que as virtudes sejam repetidas, aquilo que é de valor seja repetido, para que você possa, aprendendo com aquilo, ter os mesmos benefícios que se tiveram quando se fez aquilo, e os erros serem evitados. E é nesse sentido que nós devemos olhar para a descrição dessa história, e da história de Josafá, porque é uma história que tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida, e não devemos olhar para a história excluídos dela, irmãos, como se estivéssemos, olhando para um momento e falando: olha só, se eu tivesse lá eu não faria a mesma coisa que ele fez. Pelo contrário, a história mostra que devemos sempre ser cautelosos, porque aquilo que aconteceu com personagens há alguns anos atrás ou há muitos anos atrás podem se repetir na minha vida e na tua vida também. E é por isso que a história traz um benefício muito grande, porque ela nos alerta para perigos que nós devemos evitar. Quando se fala hoje de holocausto, quando se fala hoje de racismo, e se aponta para algumas ocasiões lá no passado,
aonde essas coisas feriram milhares e milhares de pessoas, quando se fala da história hoje, nesse aspecto, é para que aquilo que aconteceu lá atrás não aconteça novamente, e se torna então um alerta para aqueles que estão examinando a história. A vida de Josafá, sendo um relato histórico, nos traz alguns ensinamentos importantes para a nossa vida, e nós devemos refletir em cima deles, e baseado nesses ensinamentos, trazer lições para a nossa vida, para que nós possamos aprender com a história de homens e mulheres de Deus. E esse é o propósito dessa reflexão nesta noite. Queridos, quando nós olhamos para a história de Josafá, relatado nesses 10 versículos que nós acabamos de ler, a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, e eu quero compartilhar com você, é que nós devemos de fato reconhecer que nós não somos perfeitos e que nós temos os nossos limites. Preste atenção nisso, porque isso é importante para a vida daquele que ama a Deus. No versículo, irmãos, de número 43 e 44, a Bíblia deixa claro isso quando ela relata o seguinte: que Josafá andou em todos os caminhos de Asa seu pai, não se desviou deles, e fez o que era o quê? Reto perante o Senhor. Mas olha o que diz o versículo de número 44, diz assim: todavia, porém, contudo, os altos o quê? Não se retiraram deles. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Então vejam o seguinte: nós estamos diante de um homem que é temente a Deus. Nós estamos diante de um homem que estava fazendo uma revolução espiritual no reino de Judá. Nós estamos diante de um homem que estava promovendo uma aproximação daquele povo perante Deus, depois de um histórico de muito pecado e de muito erro na presença do Senhor. Tanto que a Bíblia faz questão de relatar que ele fez o que era bom perante Deus. Num contexto geral, pegando tudo aquilo que foi feito, pesando na balança, a Bíblia relata que o parecer era que ele fez o que era bom perante Deus. Mas aqui há um todavia, há um porém, que ele não derrubou aquilo que fazia com que o povo sacrificava e queimasse incenso perante altares que estavam sendo erigidos a outros deuses. Ele fez algo, mas não fez algo completo. Ele fez algo para Deus, mas não fez algo com inteireza. Ele fez algo, mas deixou alguma coisa por fazer. Aqui Josafá demonstra os seus limites. Ele demonstra as suas imperfeições. Ele demonstra que na sua vida existe um porém. E este porém o torna, não é, como alguém imperfeito diante de Deus. E isso, irmãos, é algo que nós devemos chamar a atenção para nós mesmos, porque como seres humanos que nós somos, nós queremos e amamos a Deus e procuramos fazer aquilo que agrade o coração de Deus. Nós procuramos orar, nós procuramos ler a Bíblia, nós fazemos boas obras, nós ajudamos pessoas a atravessar sinal, ajudamos pessoas a carregar bolsas, nós fazemos aquilo que é bom, porque desejamos ser pessoas melhores e desejamos ser pessoas boas. Mas em todas as nossas atitudes há um porém, há alguma coisa que torna as nossas atitudes totalmente inúteis perante o olhar do Senhor. E essa é uma característica que nós devemos refletir como homens e mulheres de Deus. Nós olhamos hoje para as pessoas e vemos pessoas desejando serem perfeitas. E não é errado você querer, não é,
ser alguém que faça o melhor em qualquer área da sua vida. Aqueles que são perfeccionistas, então, carregam em si esta característica de não ficarem satisfeitos com resultados daquilo que fazem, e mesmo que outros acham que aquilo é algo perfeito, ele vai lá e acha um erro naquilo que ele fez. Isso, irmãos, nós podemos fazer em relação a coisas materiais, em relação àquilo que você pode realizar materialmente falando, mas em relação às coisas de Deus, por mais que você tente, sempre haverá um porém na tua vida, que não permitirá que você se apresente diante de Deus totalmente perfeito. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há um que faça o bem. E ainda diz a palavra do Senhor: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo vem nos lembrar, dizendo o seguinte: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço constantemente. E é nesta realidade que nós devemos entender que não existem pessoas perfeitas nesta caminhada e na vida cristã. Nós dependemos de Deus, irmãos, dependemos da misericórdia de Deus, dependemos da graça de Deus, dependemos da bondade de Deus, porque as nossas iniciativas, todas elas encontrarão um porém no crivo, no olhar de Deus, que possa nos impedir de chegarmos perfeitamente na presença do Senhor. Somente Cristo nos conduz à presença de Deus, sem que nós sejamos rejeitados, porque cada um de nós devemos reconhecer que somos imperfeitos perante o Senhor. Este homem fez muita coisa nesse reino. Talvez em outro lugar alguém levantaria uma estátua para ele e colocaria, frases homenageando a postura e a atitude daquele homem que tentou unir novamente, o povo do Senhor perante os olhos do Senhor e a presença do Senhor. Mas por mais que ele tenha feito, e olha que ele fez muita coisa, este homem demonstrou como eu e você somos imperfeitos diante do Senhor. As atitudes são boas e devem ser continuadas. Boas obras, a Bíblia diz que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E é uma característica da fé do cristão, segundo o livro de Tiago, você fazer coisas boas que abençoem pessoas em nome do Senhor Jesus. Mas este fato não esconde a realidade das nossas imperfeições. Sabe o que acontece hoje? É que muita gente se acha perfeito e acha que não precisa de Deus e quer fazer as coisas conforme o seu próprio entendimento e o seu próprio coração. E quando ele tenta fazer, ele pode até fazer coisas boas, que as pessoas admirem, que as pessoas elogiem, que as pessoas falem, olha como você fez algo muito bom. Mas nada disso poderá de fato agradar o coração de Deus, porque na nossa história sempre haverá um porém. Se você de fato registrar a tua história como foi registrada a do livro de Josafá, no livro de Reis, quantos poréns encontrarão ali? Se de fato foi escrita ali a tua história, quantos poréns serão encontrados? Quantos vacilos? Quantos limites? Quantos erros? E isso só nos demonstra, irmãos, a nossa necessidade da dependência do Senhor. Quando nós nos voltamos para Deus e reconhecemos a nossa limitação e pedimos o auxílio do Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus vem ao nosso encontro, nos capacitando para que assim as nossas obras e a nossa vida
seja encontrada diante do Senhor dignas, não pelo nosso próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Essa é uma realidade que nós encontramos nesse texto. Ninguém é perfeito. Você não pode olhar para a pessoa do teu lado e exigir perfeição. Você não pode julgar as pessoas por elas serem imperfeitas, porque essa é uma característica da humanidade, do ser humano. E cabe a nós, volto a dizer, sermos o mais perfeitos possíveis. Mas mesmo nesse nível, ainda assim, encontrarão um porém na nossa vida que demonstrará a nossa incapacidade. Jesus, sabendo disso, ele vira para os seus discípulos e ele diz, não é? Lá em João capítulo 15, olha, sem mim nada podeis fazer. Será que os discípulos não fariam nada em nome de Jesus? Claro que fariam. Eles fariam muitas coisas em nome de Jesus, como muitos discípulos fizeram muitas coisas em nome de Jesus. Mas o fato de fazer em nome de Jesus não quer dizer que Jesus estivesse com aquelas pessoas. E aí Jesus deixa claro: sem mim nada podeis fazer. Essa é uma realidade que você precisa aprender. Você é imperfeito, você tem os seus limites, e você precisa de Deus para que aquilo que você deseja realizar perante o Senhor seja feito através de Jesus Cristo, pela obra de Cristo, por iniciativa de Cristo, porque assim, irmãos, alcançaremos corações, alcançaremos vidas, seremos instrumentos na mão de Deus para edificarmos pessoas. E assim, conforme Josafá foi bênção para aquele reino, nós também seremos bênção para o reino de Deus e para a sociedade que somos inseridos, se reconhecermos os nossos limites e reconhecermos que somos imperfeitos. Aqueles que se acham arrogantes, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham, donos, como se diz numa linguagem popular, da cocada, esses acabam demonstrando e caindo nos seus próprios, nas suas próprias armadilhas, porque demonstrarão a ruína dos seus planos, que não serão estabelecidos. Somente os humildes que se apresentam diante do Senhor, reconhecendo que precisam de Deus, terão os planos estabelecidos. E essa é uma realidade que eu aprendi nesse texto, de que quando entramos na presença de Deus, devemos reconhecer limites e reconhecer a nossa imperfeição. E isso é algo que foge à nossa condução. Isso é uma característica de todo ser humano. Amém? Agora, há uma outra lição que eu quero compartilhar com você nesta noite. E esta lição que Josafá nos ensina é que nós devemos aprender com os nossos erros. Preste atenção nisso, porque a Bíblia não registra erros por acaso. A Bíblia registra para que nós possamos aprender com os nossos próprios erros. Isso é algo que ela relata muito bem a partir do versículo, irmãos, lá de número 49, quando diz o seguinte: fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ozion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá, o quê? Não quis. Há um segredo aqui nesta negativa de Josafá. Lembram que eu falei para vocês que existiam dois reinos? O reino de Israel e o reino de Judá. Quem era o rei de Israel? Acabe. E num determinado momento, um inimigo comum se apresenta, e o filho de Acabe, que reinava no lugar de Acabe, propõe uma aliança
com Josafá: olha, vamos juntar os meus guerreiros, os meus servos, com os teus servos, nós vamos fazer um exército só, e nós vamos então para a batalha juntos, para ganharmos esta batalha. Olha, era uma proposta tentadora, e ali poderia haver, com certeza, sucesso e vitória. Mas, irmãos, a história conta um fato que deu base para Josafá dizer não, porque se você abrir no capítulo 22, a partir do versículo 1, a Bíblia vai falar de uma aliança que foi feita entre Josafá e Acabe. E é interessante isso aqui, porque no meio da aliança de Josafá e Acabe, há ali uma manifestação espiritual. E o próprio Josafá, no versículo de número 4, ele vai dizer: serei como tu és, o meu povo, e com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Só que a partir do verso de número 5, a Bíblia fala de falsos profetas profetizando vitória por aquela aliança. E olha o que diz, irmãos, o versículo de número 7: disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Josafá percebeu que Deus não estava naquela aliança. Josafá percebeu que no meio daquela aliança com Acabe, aquilo seria uma tragédia, e de fato aconteceu desta forma, porque aquela aliança foi destrutiva para os dois reinos. Quando o filho de Acabe se apresenta perante Josafá, dizendo: olha, vamos fazer uma aliança, Acabe olha para trás, ou melhor, Josafá olha para trás, e ele se lembra da aliança que ele fez com Acabe, um homem que não servia a Deus, um homem que perseguia os profetas de Deus, um homem que trouxe miséria à nação ou ao reino de Israel. E ele então decide: eu não quero cometer este erro novamente. Eu não vou me associar com gente que não serve a Deus, que não adora a Deus, que não está nos caminhos do Senhor. E a sua negativa foi firme. A Bíblia diz: ele não quis, porque ele aprendeu com os seus erros que não deveria cometer novamente o mesmo erro, sendo que Deus mostrou para ele que a primeira aliança estava totalmente errada. E isso, irmãos, é algo muito importante para nós, porque quando um homem de Deus erra, quando uma mulher de Deus erra, este erro, ele não pode ser esquecido, porque ele tem que ser algo que deve nos lembrar dos caminhos de Deus para a nossa vida. Nós devemos de fato aprender e nunca mais fazer aquilo que um dia nós fizemos e que entristeceu o coração do Senhor, ou de alguma forma quebrou a nossa aliança, a nossa amizade com alguém, com o nosso semelhante. Nós precisamos aprender com os nossos erros e não fazer mais. A palavra arrependimento, ela tem o sentido de não fazer mais. Você volta atrás e não segue o mesmo caminho. Isto é arrependimento. E quando você então percebe que está errado, e a Bíblia te mostra que você está errado, se você seguir isto novamente, as consequências serão terríveis, porque você foi avisado, você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo é contra a vontade de Deus, e você continua naquilo. Isto traz tristeza ao coração de Deus, e isso pesa sobre a sua vida, porque o que nós devemos aprender com a história de Josafá é que quando nós erramos, ou quando alguém erra, e nós sabemos deste erro, isto deve servir de lição para nós, e devemos então agradecer a Deus, não pelo erro nosso ou pelo erro da pessoa, mas agradecer a Deus
pela oportunidade de nós seguirmos o caminho do Senhor sem tropeçarmos nesta mesma pedra. É interessante isto, que a Bíblia mostra sobre esta situação, de você não cometer o mesmo erro novamente. Isso é uma lição para a minha vida e para a tua vida. Quantas vezes, irmãos, nós erramos e cometemos pecados diante do Senhor e prometemos não fazê-los mais. E muitas vezes nós repetimos os mesmos erros, colocamos a culpa na carne, e de fato a carne, ela nos leva a cometermos pecados, mas a verdade é que muitas vezes não vemos nenhum esforço de brecar situações que já foram um alerta para a nossa vida de que aquilo é pecado, de que aquilo é erro, e se conseguirmos seguirmos naquele caminho, novamente a tragédia será maior. Cometer os mesmos erros é de fato algo inaceitável. Há um ditado popular que diz assim: errar é humano, persistir no erro é burrice. Se você sabe que é errado, por que você faz? Se alguém já seguiu esse caminho e se deu mal, por que você vai seguir o mesmo caminho? Entende por que você precisa de Jesus? Por que o Espírito Santo é importante nesta situação? Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, ou se você não estiver conduzido pelo Espírito Santo, a tua tendência é cometer os mesmos erros que você já cometeu. E na vida cristã nós temos que aprender e não fazer mais. Jesus, quando ele tira aquela mulher que estava sendo apedrejada do meio da multidão, ele recebe um agradecimento daquela mulher, mas ele vira para aquela mulher e ele despede aquela mulher e diz: vai e não peques mais. Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, você sabe que a tua vida não é uma vida correta, você sabe que as tuas atitudes não são atitudes corretas, e eu estou te dando esta oportunidade de você mudar de vida. Muda de vida, não peques mais, segue o teu caminho. Irmãos, talvez eu esteja falando com pessoas que estejam lutando com pecados aqui que são repetidos. Não aprendemos ainda que isto vai trazer ruína para a nossa vida. Precisamos aprender com os nossos erros, precisamos aprender com os erros dos outros, precisamos olhar para a Bíblia e não apenas olhar para as virtudes, mas olhar para os erros que a Bíblia aponta, que ela não faz questão de esconder, para mostrar para a gente o que não devemos fazer. E quando a Bíblia mostra isso, cabe a nós obedecermos, porque esta é uma realidade espiritual. Jamais repita aquilo que a Bíblia mostra como um erro no nosso proceder, no nosso pensamento, no nosso agir. E é por isso que devemos aprender com os nossos erros, como Josafá aprendeu. Fez a primeira aliança, se deu mal, uma aliança iníqua, uma aliança com alguém que não temia Deus, quando seu filho, que a Bíblia diz a partir do verso 52, que continuava no mesmo erro do seu pai, a Bíblia fala isso, não é? Que ele continuava no mesmo erro do seu pai, no verso 52 em diante, Acasias, filho de Acabe, vai continuar em associação com a iniquidade, vai continuar em associação com o erro, mesmo sabendo que errou antes. Isto não é algo digno. Por isso, se você não consegue se livrar deste vício pecaminoso, mesmo entendendo que o teu proceder e o seu pensamento é pecado, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Deus pode fazer. É Ele que santifica a nossa vida, é Ele que fortalece a nossa vida. Não deixe de fazer isto, porque a palavra de Jesus ecoa cada dia nas nossas vidas: vai e não peques mais. Tu sai daqui ouvindo isto: vai e não peques mais. Porque o que Deus tem para a gente, irmãos, é um caminho de santidade, caminho de bênçãos sim, mas o caminho de santidade. E aprender com os erros é um sinal de sabedoria e de que nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Amém?
E por último, eu quero compartilhar com você uma lição que eu aprendi. Que aquilo que nós realizamos aqui não é algo que a gente pode dizer que seja inédito. Na verdade, nós estamos construindo em cima de um alicerce que já foi estabelecido. Nós temos que continuar o legado de alguém que trabalhou diante de nós ou na frente da gente. Isso é algo que a Bíblia deixa muito claro, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto, quando fala, aqui no versículo de número 43, ele diz assim: ele andou em todos os caminhos de Asa seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todos os altos não se retiraram neles e o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Mas eu quero registrar o versículo de número 43 que diz: ele andou em todos os caminhos de Asa seu pai. E quando você pega então a história do rei Asa, você vai ver que a história do rei Asa é uma história de um grande avivamento na nação de Judá. Asa, ele promove uma restauração espiritual, não totalmente completa, mas iniciou também um caminho de retorno à presença do Senhor. E Josafá, filho de Asa, continua o legado do seu pai. O seu pai começou e ele então continua aquele legado, como numa corrida, não é, de bastão, aonde um determinado corredor corre ali 100 metros e ele estende o seu bastão para o outro que coloca a mão para trás, pega o bastão e já começa a correr sem parar, porque ele não pode parar. E depois de 100 metros então ele estende o bastão para que o outro coloque a mão para trás, pegue o bastão e continue a correr. Eu vejo isso na história aqui de Josafá e de Asa. Ele olha para a vida do seu pai, ele vê o que seu pai está fazendo, ele vê o caminho que seu pai está conduzindo o povo em direção à presença de Deus, e ele diz: eu vou seguir este caminho, eu vou continuar este legado. E então ele continua a obra que o seu pai iniciou. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, irmãos, que nós continuamos um trabalho que pessoas antes de nós iniciaram. Esta igreja vai completar este ano 60 anos de existência. Existem muitas pessoas que plantaram e hoje nós estamos colhendo aquilo que nós não plantamos, mas que outras pessoas plantaram antes de nós. Gente que trabalhou com os vizinhos, com parentes, pessoas que pagaram o preço do seu tempo, do seu trabalho, dos seus recursos para tornar Cristo conhecido, e durante anos aquelas pessoas estão amadurecendo. Aí chega o pastor Eli num culto à noite, prega uma mensagem, alguém levanta a mão, entrega a sua vida a Jesus, e a maioria das pessoas não sabem que aquela pessoa que levantou a mão estava sendo trabalhada há 10, 15 anos por alguém que iniciou um trabalho que nós estamos colhendo. Isso é algo importante, porque aquilo que você faz aqui, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, talvez você não vá colher, mas isso não importa. Não importa se você vai colher aquilo que você está plantando. O que importa é que você colha, deixe um legado para que outro possa colher aquilo que você plantou. E é assim, irmãos, que a vida cristã segue, com gente plantando, gente colhendo, e o trabalho de Deus continua sendo realizado. O apóstolo Paulo vai dizer: Paulo planta, não é? Apolo também planta, não é? Mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, aquilo que estamos fazendo aqui, estamos fazendo porque pessoas antes de nós deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até as nossas mãos. Gente que pagou o preço para traduzir a Bíblia para o português, por exemplo.
homens que andaram por matas e andaram por caminhos inóspitos para que o Evangelho fosse pregado. Alguém que alcançou a tua família, você que não era de uma família cristã, alguém que foi na tua casa, bateu na tua porta, testemunhou para o teu pai, testemunhou para a tua mãe, pregou o Evangelho para você, e você recebeu aquilo, e hoje você está colhendo algo que você mesmo não plantou. Isso, irmãos, é algo maravilhoso que a Bíblia nos ensina, porque ela mostra que no Senhor o trabalho não é vão. E quando a gente olha, às vezes a gente fica desanimado, porque às vezes você planta, você prega, você testemunha, você coloca eventos na igreja, você começa a movimentar a igreja, e você percebe assim: poxa, será que ninguém vai se converter? Será que ninguém vai se aproximar? Será que ninguém vai perguntar sobre o Evangelho? Ficamos aflitos. Mas a Bíblia diz que no Senhor, o nosso trabalho não será em vão. A palavra de Deus jamais voltará para Ele vazia. Então pode ser que você passe a tua vida plantando e outro colha aquilo que você plantou. Mas se isso acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Porque o mérito não é de quem planta, nem de quem colhe. O mérito é de quem dá o crescimento. E esse é o Senhor. Por isso, queridos, é que eu louvo a Deus pelo relato da vida de Josafá. Porque ele olha para a história do seu pai, viu que seu pai estava plantando, continuou este trabalho, colheu muito daquilo que seu pai fez, mas também deixou um legado para as futuras gerações. E eu quero desafiar você a olhar para a tua caminhada e perceber aquilo que você tem colhido, que não foi você que plantou. Você já agradeceu a Deus por pessoas que plantaram na tua vida bênçãos espirituais que você não plantou, você que colheu, não é? A vida de oração que alguns têm, que o papai e a mamãe todo dia chegava lá e dobrava os teus joelhos junto com você e orava, e plantava aquela sementinha da vida de oração ali todos os dias orando, e hoje você tem uma vida de oração saudável porque você aprendeu a orar com os teus pais e a ler a Bíblia com os teus pais. Já agradeceu aquilo que eles plantaram na tua vida e que você colheu? E quem sabe você plantou tanto e talvez esteja desanimado porque ainda não viu os frutos dos trabalhos que você fez. Saia daqui com a certeza de que você pode não ver, mas Deus vê. E nós não devemos fazer para receber recompensas, mas eu só estou dizendo isto para mostrar a você que no Senhor o teu trabalho não é vão. Resultado disso, o povo se volta para Deus, o povo caminha com Deus, o povo está mais próximo de Deus. O reinado de Josafá abençoa toda uma nação, e essa é uma característica de homens e mulheres de Deus. A presença, as atitudes, o pensamento acaba gerando, não é, um bem-estar, não é, um sentido de bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu termino dizendo o seguinte, irmãos: numa sociedade onde a igreja está tão mal vista, aonde os adjetivos, quando se fala sobre igreja, são terríveis, cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, vivenciarmos aquilo que o Evangelho diz de nós: luz do mundo, sal da terra. Gente que reconhece os seus limites e as suas imperfeições, gente que aprende com seus erros, e gente que sabe que tem um legado que ele vai colher e também tem que deixar para as futuras gerações. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite,
E eu quero orar por você, para que esta palavra faça sentido na tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. E se porventura você se identificou com características que foram colocadas aqui, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que abra o teu coração e permita que o Espírito Santo de Deus complete a obra que Ele começou nesta noite. Talvez eu esteja falando com gente que se sinta arrogante e acha que pode fazer muita coisa. Talvez você olhe para o seu currículo e se sinta capacitado em fazer muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que há poréns na tua vida, há todavia em toda a tua vida, há um contudo em tua vida. E você precisa reconhecer que você depende de Deus. E eu quero rogar pela tua vida, para que você seja mais humilde. Uma das coisas que identificam um cristão é a humildade. E reconhecer que somos imperfeitos é um bom caminho para Deus usar você como instrumento poderoso na vida dele, na vida das pessoas. Por isso, reconheça: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, reconheço a minha imperfeição, reconheço que as minhas habilidades, que os meus títulos não são nada perante o teu poder e a tua autoridade. Reconheça isto nesta noite. Eu gostaria que você reconhecesse também que você precisa aprender com os teus erros. Olhe para a tua vida. Você já errou. Vai errar de novo? Se você se sente fraco, peça ao Espírito de Deus agora, o Espírito do Senhor. Guia os meus passos, fortalece a minha vida, blinda a minha mente, o meu coração, para que eu não peque novamente naquilo que o Senhor já me ensinou que é errado. É uma luta, um desafio, é cada dia matando um leão, mas essa disposição tem que ser encontrada no coração do cristão. Eu quero agora que você levante diante do Senhor uma gratidão pelo legado que deixaram na tua vida. Se você é filho de pai e mãe crente, agradeça a Deus pelo ensinamento que os teus pais deram a você. Agradeça ao Senhor, porque eles deixaram marcas na tua vida que você carrega hoje como homem e mulher de Deus. Se você não tem pais cristãos ou ainda não tinha quando você se converteu, agradeça a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou na tua vida, que oraram com você, que caminharam junto com você, que marcaram a história da tua vida. Essas pessoas deixaram um legado, uma história que moldou o que você é hoje. Agradeça ao Senhor e peça a Deus que você seja influência positiva nas futuras gerações, na vida dos teus filhos, na vida das pessoas que convivem com você, que você seja lembrado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que marcou a história de alguém, não para o teu próprio mérito, mas para a glória de Deus. Esse legado seja evidenciado na vida de muitos. Agradeça ao Senhor. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Tu és, Senhor Deus, Deus soberano. Tu governas sobre tudo e sobre todos. Em ti, Senhor Deus, não há limites. A tua palavra ensina que tu és o Deus Todo-Poderoso. Teu trono está no céu, teu pé está aqui na terra. Senhor, anjos servem ao Senhor
multidão de anjos louvando o teu nome. Tu és Deus poderoso. E, Senhor, nos sentimos tão pequenos diante da tua grandeza. Tu és o Criador do universo. Tu és o Criador daquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar dentro de uma célula. Tu és imenso, Senhor, e nós tão pequeninos. Ó Deus, faz-nos reconhecer a nossa humildade. Coloca-nos, Senhor, no lugar que nós devemos estar. Reconhecemos, Senhor Deus, que não somos nada, que não podemos nada. Por isso, se aprouver o Senhor usar a cada um de nós, ó Deus, usa-nos. Usa-nos como o Senhor usou Josafá. Com muitos porém, sim, somos falhos, limitados, mas o nosso coração ama o Senhor. Queremos fazer a tua obra, queremos engrandecer o teu nome, queremos aprender com os nossos erros. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos coisas, Senhor, que os olhos carnais não enxergam, para que não possamos repetir pecados que ofendem a tua santidade, que impedem, Senhor, de sermos usados pelo Senhor. Dá-nos um coração que aprende. Dá-nos um coração, Senhor Deus, ensinável. E mesmo que tenhamos que olhar para coisas que nos envergonham, que olhemos com o desejo de aprender e não pecar mais. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, por pessoas que vieram antes de nós, por realizações, por empreendimentos, por exemplos, Senhor, de humildade, de esforço, de dedicação, de pais, mães, de irmãos, de amigos, de gente que testemunhou, que plantou a semente do Evangelho no nosso coração, que foi referencial no nosso trabalho, na nossa escola. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Hoje nós agradecemos, porque o nosso caminhar na tua presença tem muito daquilo que o Senhor fez através destas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, a oportunidade de sermos marcas nas futuras gerações. Pedimos isto para que o teu nome seja engrandecido. E oramos em nome de Jesus, rogando que o Senhor faça o teu querer nas nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Será que podemos cantar aquela música Usa-me, Senhor, como um farol? Podemos? Vamos ficar em pé, irmãos. Nós estamos encerrando o culto desta noite. Nós vamos louvar o nome do Senhor com este cântico, saindo com a certeza de que Deus tem falado ao nosso coração. Transforme esta música numa oração. Saia deste templo desejando ser instrumento nas mãos do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me